Se você já entrou atrasado em alguma altcoin ou saiu antes dela explodir, provavelmente você não estava vendo isso aqui. Isso aqui mostra o movimento antes dele acontecer de verdade. Fênix aqui e hoje eu vou te mostrar como que eu uso o timeline no eAssets para identificar duas situações que mudam completamente o jogo aqui no mercado cripto: as arrancadas e as reversões de movimento. E isso não é nada sobre adivinhar, é sobre ler o que já começou antes da maioria. Isso que vocês estão vendo aqui não é gráfico. Isso é comportamento. Cada linha dessas corresponde ao tempo gráfico que eu estou aqui e com informações de cada variável dessas aqui, como operintes, tendência do operintes, long short ratio, tendência do long short ratio, tendência da EMA, trades, enfim, né? Todos os indicadores que a gente usa há muito tempo de acordo com os conceitos da Encrypts. E aqui a gente consegue ver nitidamente, pelo tempo gráfico, nesses indicadores, se o ativo vem ganhando ou perdendo força. Aqui a gente não está vendo preço. Aqui a gente está vendo o fluxo. E o fluxo, ele acontece antes do ativo explodir. Vamos pegar essa moeda aqui de exemplo, a LAB, né? Estou aqui no tempo gráfico de 1 hora, então cada linha aqui representa 1 hora. Vamos dar uma olhada, vou pegar uma corzinha aqui com vocês para a gente marcar e vamos dar uma olhada onde começou essa reversão, onde fica claro para a gente nos indicadores, né? Então aqui, ó, dia 1º do 5 às 16 horas, onde a gente vê com clareza essa reversão, por quê? Porque pegou força no exponencial BTC, no RSI, quantidade de trades, direção tendência da EMA, long short rate já estava negativo, caiu mais, operíndice entrando e long short rate caindo, né? E aí essa força começou, e aí essa força também, ela encerrou, a gente consegue ver aqui, ó. Dia 2, 11 da noite, e essa força voltou a continuar aqui, ó, tentou uns picos aqui, mas aqui ela virou de novo dia 3, meio-dia. Aqui eu tô numa hora, a gente consegue ver transições ainda, ó, e aqui perdeu força de novo, às 7 horas da manhã do dia 4. Se eu mudar para um 4 horas aqui, eu já tenho uma visão completamente diferente, né? Eu tenho uma visão aqui onde ela começou a pegar mais força. Foi aqui, dia 1º, às 13 horas. Fica muito claro, ó, que foi aqui onde ela pegou mais tração. Vamos marcar aqui. Então, dia 1º, 13 horas da tarde, no 4 horas, né? É outra análise, foi onde ela começou a pegar mais tração, mas ela já vinha aqui se mostrando com força no 4 horas há muito tempo. Então, é assim que a gente consegue fazer uma análise no timeline para identificar o início de uma arrancada ou continuidade de força ainda do ativo ou reversão de um ativo que vem de algum tempo em queda. Antes de uma altcoin disparar, ela começa a aparecer aqui. Ela vai começar a fazer uma transição nesses indicadores, começar a pegar mais força, como essa aqui de exemplo, a LAB, que foi no 4 horas, dia 1º do 5 às 13 horas. E ela começou a pegar tração aqui e depois foi embora. Claro que existe também, e é crucial, fazer análise em tempos gráficos menores. Mas a arrancada, vocês têm que entender que não começa no candle. Ela começa aqui. O erro da maioria das pessoas aqui no mercado é entrar em regiões que o ativo já ganhou muita força aqui, onde na verdade com esse
Com essa ferramenta, o Assets, nessa aba, vamos dizer assim, o timeline, a gente consegue ver nitidamente onde iniciou a força desse movimento, e diferente da maioria aí fora que sempre vai entrar atrasado, onde o movimento já está numa situação de muita força, com uma probabilidade de já estar voltando. Então, aqui no 4 horas, ele já está voltando, está diminuindo. Se eu baixar ainda o tempo gráfico, talvez em 15 minutos só, 30 minutos, eu consigo ver que já está voltando faz tempo, ó. Desde o dia 4, 4 e meia da manhã, aqui no 30 minutos. Então, a percepção e a análise tem que ser feita de acordo com o tempo gráfico, olhar todos os tempos gráficos aqui para ter aquela percepção mais apurada. Eu peguei essa outra moeda aqui de exemplo, né, para explicar para vocês como é que funciona a questão aí de monitorar e tentar pegar uma reversão de movimento, né? Então, aqui no 4 horas, a gente já consegue ver que, vamos marcar aqui nessa região, ela já me chamaria a atenção, né? Que foi dia 2 do 5 às 9 da manhã. E por que isso? Por quê? Porque ela vem, ó, de queda, 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 sem força, sem força, sem força, sem força. Aqui ela começou a aparecer, mais fraca ainda, talvez aqui chamou atenção, mas ainda estava na acumulação. Aqui que ela veio com mais força, ó. Então, eu já confluindo tudo aqui, né? Ficou forte no exponencial BTC, RSI começou a esquentar, ela já tinha um long negativo, apesar de o Open Index não estar entrando, né? E o long está um pouco subindo, mas esse long ainda era negativo. Então aqui me chamaria já atenção para eu tentar pegar a reversão desse movimento. Porque o preço ele pode enganar a gente, mas o fluxo aqui, ele sempre entrega. Como eu uso ele na prática, no meu dia a dia aqui no mercado, o timeline no E-Assets, eu costumo deixar aqui no live, né? E aí, quando alguma moeda me chama atenção aqui de alguma forma, deixa eu dar um pause aqui, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. A moeda me chamou atenção aqui, talvez essa aqui, não. Robô, robô aqui, vamos ver robô aqui, ó. Tá, robô esquentou RSI aqui, tá começando a ficar exponencial, mas não tem três. Aí eu vou lá, vou digitar aqui, né, robozeira, robozão, robô. Deixa eu botar aqui para ele atualizar. E aí eu começo aqui no 4 horas. 4 horas, ó, ficou exponencial aqui, mas contra o BTC não virou. Numa hora, vamos ver aqui, já tá um pouco diferente, né? Numa hora tá parecendo que quis virar aqui. Vamos baixar para um 30 minutos. Ó, 30 minutos, já tá diferente aqui, ó. O que que eu posso concluir com isso? Que, fazendo a minha análise, vou marcar aqui. O que que aconteceu aqui? Às 16h30 do dia 4 do 5, ela ficou exponencial contra o BTC. 3 aqui, 6 no exponencial, RSI pegando força. Trades por minuto que não está forte ainda, né? Os trades ainda estão baixos. Pegou tendência aqui, na verdade, ontem, às 14h30, né? O long subindo um pouquinho, mas é nessa faixa aqui, se a gente olhar pelo número 1,12, 1,11, 1,13. Começou a entrar o períndice aqui às 15 horas do dia 4. Então, é um ativo que eu já vou lá para o gráfico, já vou olhar outras coisas para fazer análise, que me chama a atenção que pode estar querendo uma transição aqui. Na verdade, o que está faltando aqui, aquele salzinho, é aumentar os trades. E claro que isso eu já consegui ver no próprio live aqui, né? Que o que falta para a moeda robô é começar os trades aqui. Usar o E-Assets e usar a aba, o indicador timeline, vai te economizar muito tempo e principalmente evitar de fazer entrada ruim. Você não precisa prever o mercado, você precisa reconhecer quando ele já decidiu.
É claro que o timeline não substitui o gráfico, não substitui a análise de outras variáveis que têm que serem agregadas aqui. Mas ele te mostra uma coisa que ninguém está olhando. Quem está ganhando força e quem está perdendo. E isso sempre vem antes do preço. Então, se você quiser testar isso aqui que eu falei, dá uma olhada no eAssets, que eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. E também, se você quer entender mais a fundo sobre os conceitos da Encrypts e mais a fundo sobre como que funciona toda essa ferramenta aqui, o eAssets, eu te convido a vir fazer parte do meu canal de membros, que eu também vou deixar o link aqui abaixo do vídeo.